Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre os estados físicos da matéria, as suas mudanças e a interpretar o diagrama de fases. Toda matéria existente se encontra em um estado físico, e o estado físico da substância depende da temperatura e pressão na qual ela se encontra. Hoje nós vamos estudar os três principais tipos de estados físicos. Os sólidos possuem forma e volume definido. Como as partículas da substância estão muito próximas, restringe o seu movimento. Nós dizemos que o movimento dos sólidos é um movimento vibracional. Os líquidos possuem forma indefinida e volume definido. Isso significa que o líquido adquire a forma do recipiente onde é colocado. Por exemplo, a água. Ela adquire a forma do copo onde é colocada. As partículas nos líquidos deslizam entre si. Dessa forma, adquire este comportamento de fluidez. O estado gasoso possui forma e volume indefinidos. As suas partículas se encontram muito distantes entre si e o seu movimento é aleatório. Bom, agora vamos conhecer os principais tipos de mudanças de estado físico. Do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. Algumas substâncias não passam pelo estado líquido. Elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Esse fenômeno de passagem do estado sólido para o estado gasoso é chamado de sublimação. Acontece principalmente com sólidos que são formados por substâncias apolares. Eles se desprendem facilmente, gerando assim a sublimação. Dentro da vaporização, existem três tipos: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é um processo espontâneo que acontece em temperatura ambiente. Um dos exemplos é uma poça d'água que diminui o seu tamanho em exposição ao calor do Sol. As moléculas de água que estão na superfície adquirem energia suficiente para passar do estado líquido para o estado gasoso. Já na ebulição, nós temos um maior fornecimento de calor para a substância. Temos como exemplo a água sendo fervida numa chama de fogão. Com o aumento da temperatura, começa a surgir bolhas na substância. Dessa forma, começa a se desprender as partículas do estado líquido para o estado gasoso. Já na calefação, a mudança do estado líquido para o estado de vapor acontece de uma forma extremamente rápida. Esse fenômeno acontece quando a temperatura que a substância é exposta é muito maior que o seu ponto de ebulição. Bom, agora vamos fazer o caminho inverso. Do estado gasoso para o estado líquido, temos a liquefação e a condensação. De líquido para sólido, temos a solidificação. E do estado gasoso para o estado sólido, temos a ressublimação. Qual a diferença de liquefação e condensação? Bom, para a gente entender isso, precisamos de entender primeiramente qual é a diferença entre vapor e gás. O gás é a substância que se encontra no estado gasoso nas condições normais de temperatura e pressão. E o vapor é uma substância encontrada no estado gasoso. Porém, a substância em condições normais de temperatura e pressão se encontra no estado sólido ou líquido. A liquefação é a passagem do estado gasoso de um gás para líquido. Um exemplo disso é o armazenamento de gás de cozinha nos botijões. Já a condensação é a passagem do estado gasoso de um vapor para líquido. Um exemplo de condensação é a formação de gotículas de água na tampa de uma panela. Bom, vamos ver como acontece a mudança dos estados físicos com o aumento da temperatura em decorrer do tempo. Com o aumento da temperatura, chegamos no ponto de fusão. Dentro do ponto de fusão, temos um tempo na qual duas fases coexistem. Existe um equilíbrio entre as fases sólidas e líquidas, até que todo sólido seja fundido. Quando todo sólido é fundido, acontece o aumento de temperatura, fazendo com que a substância esteja totalmente no estado líquido. Esse fenômeno também acontece com a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Durante um determinado tempo, as duas fases coexistem, a fase líquida e a fase gasosa.
Essas duas fases coexistem até que todo o líquido seja vaporizado, ficando assim somente a substância no estado gasoso. Esse fenômeno também acontece com misturas. No tempo onde as duas fases coexistem, acontece uma pequena variação de temperatura. Bom, agora vamos ver como que os estados físicos podem ser interpretados no diagrama de fases. O diagrama de fases é um gráfico feito relacionando o estado físico com a temperatura e pressão na qual ele se encontra. Através do diagrama de fases, nós podemos verificar em qual estado físico a substância se encontra dependendo da temperatura e pressão. As curvas que constituem o diagrama de fases representam a temperatura e pressão na qual aquela substância muda de estado. Um ponto importante sobre o diagrama de fases é o ponto triplo. O ponto triplo é a temperatura e pressão exata na qual os três estados físicos de uma substância coexistem. Nesse estado físico, a substância pode passar por todas as mudanças de fase. Pessoal, agora que nós vimos os estados físicos e as suas mudanças, vamos fazer uma questão. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius sob pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, indique o estado físico de cada substância à temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus Celsius. Bom, uma substância com a temperatura abaixo do seu ponto de fusão se encontra no estado sólido. Acima do seu ponto de fusão e abaixo do seu ponto de ebulição se encontra no estado líquido. E acima do seu ponto de ebulição se encontra no estado gasoso. Para o oxigênio, 25 graus Celsius está acima do seu ponto de ebulição. Então, o oxigênio se encontra no estado gasoso. 25 graus Celsius para a amônia está acima do seu ponto de ebulição. Dessa forma, a amônia se encontra também no estado gasoso. Para o metanol, está acima do seu ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição. Dessa forma, o metanol se encontra no estado líquido. Para a acetona, se encontra acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição. Dessa forma, ela se encontra no estado líquido. Para o mercúrio, se encontra acima do seu ponto de fusão e abaixo do seu ponto de ebulição. Então, ele se encontra no estado líquido. Já para o alumínio, se encontra abaixo do seu ponto de fusão. Dessa forma, na temperatura ambiente, o alumínio se encontra no estado sólido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até mais!